Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag, você está no Itadakimasu. Hoje nós vamos falar de um Shonen Jump, de esporte, com muitos volumes. Meus amigos, chegou o dia. Hoje nós vamos falar de Haikyuu. Tá, eu sei. Vocês não aguentam mais me ouvir falando de Haikyuu. Ninguém mais aguenta falar de Haikyuu, porque tá todo mundo esperando isso. Até o repórter da Globo essa semana estava falando de Haikyuu no jogo da seleção de vôlei. Não sei se vocês viram o vídeo em que ele foi perguntar pro jogador da seleção brasileira se ele assistia a Haikyuu. Porque é isso. É o mangá do momento, é o anime do momento. Ainda mais com Olimpíadas rolando, todo mundo fala de Haikyuu. E a JBC atrasou o lançamento dele. Então, saiu semana passada. Mas aí foi a vez da Amazon atrasar o envio das pré-vendas e eu não recebi meu Haikyuu ainda. Mas tem outro mangá que enquadra todos os requisitos que eu falei antes, que é Kuroko no Basket. Curiosamente, eu tinha relido Kuroko esse ano. Não sei porquê, arrumando as estantes, eu vi... ia falar Haikyuu de novo. Arrumando as estantes, eu vi Kuroko e deu vontade de reler e eu reli. Por que eu reli 30 volumes de um mangá? Não sei, eu vou reler o One Piece. Não dá pra entender. Mas um dos grandes motivos pelo qual eu queria realmente reler Kuroko é porque eu queria... Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Eu queria ver se Kuroko... Ia falar Haikyuu de novo. Um dos motivos pelo qual eu queria reler Kuroko é porque eu queria confirmar se ele era tão ruim quanto eu lembrava ele de ser. Porque meio que virou, acho que... não sei se vocês que acompanham o Itadakimasu devem lembrar que eu fiz ano passado um post no blog sobre Naruto e como a nossa memória nos engana. Como algumas mentiras, vamos usar essa palavra, algumas mentiras dos grupos de internet fazem uma obra parecer tão ruim quanto ela é. E eu acho que Kuroko é uma dessas. Eu vejo aí várias pessoas falando como é um mangá superestimado, que Kuroko é um dos piores mangás de esporte já escritos na Jump. E ok, se vocês vão comparar ele com Slandunk e com Haikyuu, eu concordo. Mas isso não torna ele necessariamente ruim. Os outros dois é que são bem superiores. E essa minha releitura de Kuroko me mostrou isso. Que ele é um mangá com muitos pontos negativos, isso é verdade. É um mangá com muitas falhas, é um mangá com muitos furos de roteiro, mas ainda assim é um mangá bom. E por que ele pode ser considerado bom? Porque, acima de tudo, Kuroko não é um mangá de esportes. Ele é um mangá com esportes. E tem uma diferença muito grande nesse de e com. Slandunk e Haikyuu são mangás de esportes. Eles contam a história do protagonista dentro de um time do esporte em questão, né? Slandunk basquete, Haikyuu é vôlei. Mas eles contam a história do protagonista naquele esporte. Como ele vai jogar com o time dele, como eles vão enfrentar adversários mais fortes, como, no caso de Haikyuu, eles vão chegar ao profissional. Kuroko não. Kuroko é um mangá com esporte. A trama principal de Kuroko não é necessariamente o basquete,
por mais que o basquete esteja no título. Kuroko, ele vai nos contar uma história sobre uma batalha de poderes ao melhor estilo Dragon Ball, onde os protagonistas precisam ficar mais poderosos para enfrentar um novo vilão mais poderoso. No caso de Kuroko no Basket, seria a geração milagrosa. A cada personagem que eles vão precisar enfrentar da geração milagrosa, o Kuroko e o Taiga precisam ficar mais fortes para chegar a esse nível. E isso é uma escalada de poder ao melhor estilo Dragon Ball, como eu citei antes. Assim como o Goku precisava ficar mais forte para enfrentar o Vegeta, para enfrentar o Freeza, para enfrentar o Cell, aqui em Kuroko é a mesma coisa. E por isso eu digo que ele é um mangá com esportes e não de esportes. Porque o esporte é apenas o motivo das batalhas. Eles lutam dentro de uma quadra de basquete. Só que eles realmente praticamente lutam. Eles têm golpes especiais, eles têm transformações, por assim dizer. Porque quando os personagens entram no Zone, eles meio que se transformam no que seria o Super Saiyajin de Dragon Ball. Se transformam em atletas que superam as expectativas e transcendem níveis. Se a gente fosse fazer um paralelo entre Slamdunk e Haikyuu nessa questão da força, o melhor jogador de Slamdunk, que se eu não me engano seria o Keido, acho que era esse o nome dele, o máximo que ele poderia fazer, ou mesmo o Rukawa, né, do time principal, o máximo que eles podem chegar é se tornarem profissionais. Talvez o melhor deles consiga chegar na NBA. Em Kuroko, não. Eles são extraterrestres. O auge deles é com 12 anos de idade, jogando basquete colegial, que nem profissionais conseguem enfrentar eles. Então, o nível é muito maior. É tudo mais, sabem? Tudo tá numa escala que já perdeu o realismo, já deixou de ser verossímil. Mas isso não torna Kuroko ruim. Se você busca um mangá de esportes, então sim, Kuroko é ruim. Principalmente porque as regras do basquete nem são obedecidas nessas partidas. Os jogadores ficam se encarando e conversando durante a partida como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. 1 segundo em Kuroko no Basket dura mais do que os 5 minutos de Namekusei. Mas se você busca um shonen de poderzinho, de batalha, Kuroko no Basket é um mangá que você vai gostar. Ele é o Battle Shonen no seu estilo mais clássico. Um ponto interessante de Kuroko é a evolução no traço do autor. O autor evolui demais ao longo dessa série. A capa do volume 1 até ela não mostra tanto isso. Parece até uma capa um pouco mais simples, embora dê pra ver que o Kuroko já tá meio estranho. Mas tem uma outra capa, eu vou mostrar pra vocês. Olhem essa capa do volume 4. Essa é possivelmente uma das capas mais horrorosas da minha coleção. Porque essa capa é muito feia. O pescoço dos personagens, a proporção corporal, isso aqui é inacreditável. Mas era o 4º volume. Quantos autores não começam suas séries com traço ruim? Vamos ser sinceros. O traço de One Piece no começo não é bom. Peguem o Luffy do primeiro volume, peguem o Luffy agora de Wano e o traço do Oda explodiu. É outro, nem parece o mesmo autor. Só que Kuroko tem uma evolução muito boa. Essa aqui é a capa do penúltimo volume.
E aqui vocês já conseguem ver uma evolução no traço. A anatomia está um pouco melhor, as cores, o cenário, tudo que na capa do volume 4 ele não tinha. E esse é um grande ponto positivo. O autor evoluiu demais o traço dele. As cenas de ação, aqui uma cena da partida, as cenas de ação, as cenas de movimento são muito boas. São empolgantes. Eu li os volumes de Kuroko devorando eles. Eu queria ver como aquela partida ia terminar. Esse é um outro ponto muito positivo do autor. Ele consegue encerrar não só os seus capítulos, mas os seus volumes. Ele consegue planejar perfeitamente qual vai ser a montagem do volume para encerrar com um capítulo completamente chamativo. Um capítulo que tu lê e tu quer ver o que vai acontecer naquela cena. Como é que aquela partida vai se desenrolar, como ela vai terminar. Mas, como eu falei antes, é um mangá que tem furos, é um mangá que tem defeitos. Kuroko ele tem um grave defeito, e eu vou dizer que é o grave defeito dos mangás shonen de batalha, que é o poder da amizade. Vocês sabem o que eu tô falando, vocês já conhecem o poder da amizade. Naruto tem o poder da amizade, My Hero Academia tem o poder da amizade, Bleach, todo mundo vira amigo depois. O último capítulo de Bleach é eles jantando na casa do Ichigo. Todo mundo fica bonzinho, todo mundo se arrepende. E Kuroko tem isso. A gente começa o mangá com o Kuroko querendo se vingar, por assim dizer, da geração milagrosa. Ele quer derrotar todos os personagens da geração milagrosa, que eram seus ex-colegas de time, porque eles são arrogantes, eles são orgulhosos, e ele quer fazer eles aprenderem o que é uma derrota. E ok, é uma motivação boa. O Taiga quer ser o melhor jogador de basquete e para isso ele precisa superar a geração milagrosa também. O problema é que cada vez que eles ganham de um jogador da geração milagrosa, o resultado é sempre o mesmo. O jogador percebe como ele amava o basquete e o quanto ele estava sendo um idiota. E isso acontece com todos os 5 personagens da geração milagrosa. E não dá pra mim, não vou considerar isso um spoiler, porque vocês já leram o mangá Battle Shonen. Vocês sabem que o mocinho vai vencer a batalha final. O Goku vai derrotar o Vegeta, vai derrotar o Cell e vai derrotar o Freeza. E em Kuroko eles vão derrotar a geração milagrosa. Só que volta no que eu falei antes. Esse é um plot, um roteiro que é bem batido, que é... como é que eu vou dizer melhor? É clichê, só que é um roteiro de Battle Shonen. Kuroko é o melhor exemplo de um mangá da Shonen Jump. Ele não deve em nada para os seus iguais. Outro ponto que o autor se perde, e que, de novo, é um furo muito recorrente em mangás shonens, com exceção de One Piece, talvez, porque realmente o Oda consegue amarrar bem, é o furo. Kuroko tem muitos furos de roteiro. Um dos melhores exemplos disso é quando nós temos o duelo entre o Teppei e o Murasakibara. Porque nesse duelo a gente viu que o autor tentou colocar, né, nesse momento do mangá, que os dois tinham uma rivalidade já da época do colégio. Por mais que o Teppei seja um ano mais velho que a geração milagrosa, ainda assim o autor tentou dar a entender que em algum momento os dois haviam se enfrentado, o Teppei pelo colégio dele e a geração milagrosa lá no seu elenco perfeito, e que o Murasakibara havia destruído os sonhos do Teppei.
E aí tem todo um arco bonito em que o Teppei precisa superar isso. Ele reencontra o Murasakibara num duelo entre a Seirin e o colégio do jogador da Geração Milagrosa. E eles precisam resolver essa diferença. E até aí tudo perfeito. Fica fantástico isso. Entretanto, passam alguns volumes e vem o arco da verdade da Geração Milagrosa, que é mais ou menos já nos últimos volumes, que é quando o Kuroko vai contar o que realmente aconteceu e por que a Geração Milagrosa quebrou. Só que nesse arco a gente descobre que na verdade os jogadores da Geração Milagrosa só despertaram realmente os seus poderes no seu último ano. E isso traz uma dúvida. Se o Teppei era um ano mais velho, como ele enfrentou o Murasakibara com todas as forças? Esses são os furos que não fazem sentido. E Kuroko tem isso. Mas volta naquela questão. Qualquer Battle Shonen tem isso. Dragon Ball tem seus furos, Naruto tem seus furos, Bleach é todo feito de furos. E Kuroko também. E eu acho que vocês já pegaram o ponto que eu quero chegar. Muito se fala que Kuroko é ruim porque nós comparamos, e isso é um equívoco, comparamos Kuroko com Slandunk e com Haikyuu. Não! Kuroko não é comparável a esses mangás. Kuroko ele é comparável com outros. Ele é do nível de Dragon Ball, ele é da pegada de My Hero Academia, de Nanatsu no Taizai, de Fairy Tail. Isso para citar mangás que não são necessariamente da Jump, mas que são o roteiro base do Battle Shonen. Kuroko é um Battle Shonen. Ele não é um mangá de esportes. E no momento em que a gente consegue entender isso, a gente consegue perceber que Kuroko não é ruim. Muito pelo contrário, ele está longe de ser ruim. Kuroko não está, obviamente, na prateleira dos grandes mangás. Kuroko não é um mangá que eu colocarei entre os meus 50, 60 melhores mangás já lidos. Mas ele também não é um mangá que eu colocarei entre os meus 30, 40 piores mangás. Ele é aquele mangá básico, que faz um roteiro básico e que tem um final previsível, mas que ao longo de sua trajetória entrega bastante emoção, entrega comédia, entrega drama e, principalmente, boas batalhas. Ele não é um mangá épico, mas ele é aquele mangá que você vai ler entre as leituras épicas apenas para descontrair, apenas para relaxar. Acho que se fosse para dar um veredito, deem uma chance para Kuroko no Basket. O anime, inclusive, está na Netflix. Se vocês preferirem não ler 30 volumes do mangá, assistam o anime na Netflix e leem ele com uma cabeça mais aberta. Não esperem encontrar um mangá maravilhoso, o melhor mangá de esporte de todos os tempos. Ele não é. Se vocês querem isso, comprem Haikyuu. Está chegando nas lojas. Por hoje é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem se já leram... ia falar Haikyuu de novo. Comentem se já leram Kuroko, se concordam com isso. Não esqueçam de se inscrever e deixem seu like. Até a próxima. Quem sabe já não vai ser Haikyuu.